Capítulo 1050, Vocês dois, caiam fora. Tradução. Do Koan Revisão. Nies em Padrim. No piscar de olhos, os vários discípulos do clã do dragão ancestral se espalharam. Suas localizações se complementavam. Eles haviam criado uma formação de batalha. Havia muitos discípulos do clã do dragão ancestral e sua força média também era alta, muito maior do que a dos discípulos do clã ancestral da Fênix. Os 12 discípulos do clã ancestral da Fênix eram as maiores elites escolhidas entre 100 bilhões de membros do clã. Mas os 36 discípulos do clã do dragão ancestral foram escolhidos de 1 trilhão de membros do clã. Embora tivessem 3 vezes o número de discípulos escolhidos, o número base era 10 vezes maior do que o do clã ancestral da Fênix. Não era de admirar que eles fossem fortes. E com tal grupo de discípulos, especialmente com um personagem tão insondável como o primeiro dragão, o poder de seu grupo em sua grande formação de batalha poderia ser imaginado. Talvez até mesmo uma potência comum do reino da transformação divina poderia ser imediatamente morta por seu poder explosivo. Insuficiente. Essas pessoas não são suficientes. Mande o chamado do dragão de ferro e mande todos os discípulos se apressarem e se juntarem a nós. Todos os 36 de nós, não pode ser menos. Esta será a maior chance de sorte que os 36 de nós encontraremos em nossas vidas. Enquanto pudermos obter este osso de dragão, seremos capazes de voar para a grandeza. Todas as outras colheitas não são nada. Mesmo se o quartel-general nos der a essência de sangue do dragão divino, isso ainda não pode ser comparado com o osso do dragão supremo de forma alguma. A essência de sangue do dragão divino certamente era valiosa, mas havia muito pouco dela. Como poderia uma única gota da essência de sangue do dragão divino se comparar com o osso de 1000 pés de comprimento de um dragão? Além disso, o mais importante era que todos os 4 clãs das bestas divinas, incluindo até o clã do dragão ancestral, só tinham métodos para obter as linhagens das bestas divinas para que eles melhorassem a força da linhagem sanguínea de seus membros. Era impossível para eles obter algo como um osso de dragão. Se eles pudessem obter tal osso de dragão e obter a essência de sangue do dragão divino após isso, as vantagens estariam além da imaginação. Desta vez, nosso inimigo é poderoso, poderoso além do limite. Este rei Azura absorveu o poder do osso do dragão supremo e não é mais um rei Azura comum. Temo que já tenha nos descoberto e mesmo assim se atreve a passar pela tribulação na nossa frente, sem qualquer tentativa de se esconder. Simplesmente não tem medo de nós de forma alguma. Provavelmente até quer que a gente avance e queira nos absorver. Para primeiro dragão chegar a este ponto e se tornar o principal discípulo do clã do dragão ancestral, além de seu próprio talento e destino, ele também era um indivíduo extremamente inteligente e astuto. Embora o osso do dragão fosse suficiente para deixá-lo louco de vontade, ele ainda não estava cego sem razão. Em apenas um momento ele tinha mais ou menos adivinhado corretamente a situação em que se encontrava. Sim, irmão aprendiz sênior primeiro dragão. O 12º dragão acenou com a mão e uma luz negra saiu, penetrando no vazio como uma flecha. Esta foi uma técnica secreta de transmissão de som do clã do dragão ancestral. Cada chamado do dragão de ferro era um tesouro extremamente precioso. Poder-se-ia atravessar o vazio para enviar mensagens e as formações de matriz normais do reino místico não poderiam impedi-lo. Se o discípulo fosse selado em um espaço desconhecido, outros poderiam determinar sua posição usando este chamado do dragão de ferro. Quando Yanhuer viu o 12º dragão enviar aquela luz, ela nervosamente disse: "Esse é o chamado do dragão de ferro." Liming, temo que o clã do dragão ancestral esteja chamando todos os outros discípulos para virem até aqui. Eles formarão uma grande formação de batalha para lutar com o rei Azura. Nós simplesmente não somos páreos. Muito menos nós, mesmo se todos os outros discípulos dos outros 3 clãs unissem forças, ainda seríamos inferiores. Os discípulos do clã do dragão ancestral tinham a maior força individual dos 4 clãs das bestas divinas. Além disso, os outros 3 dos 4 clãs das bestas divinas só tinham um total de 32 discípulos neste reino místico, 4 a menos que o clã do dragão ancestral.
Era impossível lidar com eles em um confronto frontal e muito menos agora que os discípulos do clã do dragão ancestral estavam criando uma grande formação de batalha. Isso multiplicaria sua força de combate. Li Ming certamente sabia disso. Ele não temia os artistas marciais nas etapas da destruição da vida e ainda podia lutar com os artistas marciais no nível inicial do Reino Mar Divino. Mas, ele tinha que admitir que era muito inferior a este primeiro dragão, especialmente quando ele fosse apoiado pela formação de matriz de combate. Mas ele não estava disposto a desistir assim. Yan Yuer provavelmente não sabia que tipo de osso divino era. Ela provavelmente pensou que era um tesouro extraordinário, mas, quanto ao que exatamente era, ela não tinha a menor ideia. No entanto, Li Ming era diferente. Ele teve uma gota de sangue da escama inversa dentro dele. Mesmo que ele não tivesse a técnica secreta do clã do dragão ancestral para absorver a gota de sangue da escama inversa, nem que ele tivesse uma base com sangue de dragão comum, fazendo com que ele perdesse 99% da essência do sangue, o sangue da escama inversa ainda era o sangue da escama inversa. Era um dos tipos mais preciosos de sangue no corpo de um dragão divino e também herdara a aura de um dragão divino. Como poderia Li Ming não saber que a aura do sangue da escama inversa era a mesma que a do osso divino? Ilimitado, potente, vasto, dominador, subjugador dos céus. Este era um osso do dragão supremo. Se ele pudesse fundir este osso em seu corpo, ele poderia melhorar seus próprios ossos, fazendo com que seu esqueleto inteiro assumisse as características dos ossos de um dragão divino. Seus ossos se tornariam tão duros quanto o ferro divino e seu poder de combate e capacidade defensiva dariam um salto qualitativo em frente. Além disso, Li Ming treinava a técnica do caminho marcial do fortalecimento corporal do reino dos deuses. Ele sabia que quanto mais se avançasse neste caminho, mais difícil se tornaria. Apenas os 8 portões internos escondidos custariam tantos recursos que faria com que artistas marciais inimaginavelmente ricos recuassem de medo. E ainda havia as 9 estrelas do Palácio do Dao, algo que era infinitamente mais difícil. Depois de estar no reino dos deuses por tanto tempo, além de si mesmo, ele nunca havia encontrado um artista marcial que cultivasse duplamente o corpo e a energia. Mesmo personagens extremos como Xiao Daojin, Wu Fengtian e Xanion, todos eles percorreram o único caminho do caminho marcial do recolhimento de energia. Qualquer um desses gênios era extremamente orgulhoso e confiante em si mesmo. E eles tinham o direito de ser arrogantes, porque o talento deles permitia que eles fossem assim. Mas, eles ainda não cultivaram duplamente o corpo e a energia, porque sabiam o quão difícil era trilhar esse caminho. Se alguém não pudesse abrir as 9 estrelas do Palácio da O, então todos os esforços anteriores se tornariam vagarosamente sem sentido e eles teriam desperdiçado todo o seu tempo em vão. Apesar de Li Ming ter experimentado inúmeras chances de sorte, ele ainda não achava que seria capaz de avançar para as 9 estrelas do Palácio do Dao. De acordo com a fada Feng, a razão pela qual era quase impossível entrar nas 9 estrelas do Palácio Dao era que as regras do mundo haviam mudado desde os tempos antigos. Agora, querer entrar nesse limite era o mesmo que desafiar o próprio Dao Celestial. A dificuldade de tentar fazê-lo podia ser imaginada. Mas agora que Li Ming já havia feito o esforço, ele não queria desperdiçá-lo. Ele tinha que constantemente procurar maneiras de melhorar seu próprio corpo físico. Absorver o osso deste dragão iria transformar todo o seu esqueleto. Proporcionar vantagens irreais à sua técnica do caminho marcial do fortalecimento corporal no futuro. A tentação era grande demais. O valor deste osso de dragão não pode ser comparado a uma única gota de essência sanguínea da Fênix. Além disso, uma única gota de essência sanguínea da Fênix já havia causado tanta dor ao clã ancestral da Fênix, sem comparar este osso de dragão. Assim, mesmo que Li Ming soubesse que a dificuldade de obter este osso de dragão estava além de sua imaginação, ele ainda não estava disposto a desistir e recuar assim. No entanto, neste momento, uma intenção assassina intensa os encobriu junto com uma voz fria. Caiam fora. Vocês dois, caiam fora. Caso contrário, eu vou fazer com que vocês dois morram aqui sem mesmo um túmulo.
Este tom prepotente não escondia sua espessa intenção assassina, rasgando completamente todo o jeito cavalheiro de anteriormente. Isso porque primeiro dragão sabia que ser honrado ou gentil nesse momento perdera todo o sentido. Era impossível que os outros desistissem de uma chance de sorte tão grande depois de algumas palavras educadas. Só a força absoluta e a ameaça da morte certa eram suficientes para afugentar as pessoas e fazê-las desaparecer para sempre. Li Ming franziu a testa. Essa intenção assassina era clara e verdadeira. Ele não duvidou por um momento que primeiro dragão os massacraria se eles não fossem embora. E ele faria isso sem piedade. Mesmo se este assunto fosse descoberto, ele ainda não se importaria com as disputas que o clã ancestral da Fenice levantaria com o clã do dragão ancestral. Comparado com o valor do osso do dragão, porque o clã do dragão ancestral se importaria com esses assuntos menores. O clã ancestral da Fenice absolutamente não criaria uma guerra apenas por Li Ming e Yan Weir. Irmão aprendiz Sênior Lin, enquanto Yan Weir ouvia a ameaça clara do primeiro dragão, ela balançou os punhos, irritada. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Neste mundo, a força era a única verdade eterna. Se alguém não tivesse força, eles só poderiam deixar de serem humilhados. Agora, com uma chance de sorte tão grande colocada na frente deles e com o primeiro dragão segurando a vantagem esmagadora, tudo que ele fez foi perfeitamente justificado. Ninguém gostaria de ser incomodado pelos outros no momento crítico final antes de obter o osso do dragão. Afinal de contas, o adversário que enfrentavam era simplesmente muito formidável. Era possível que ambos os lados fossem gravemente feridos. Naquele momento, qualquer acidente causado por alguma variável desconhecida poderia causar falhas no último momento. Li Ming fez uma careta. Ele não saiu imediatamente. Parece que você não vai chorar até ver seu próprio caixão. Você realmente acha que eu não me atrevo a te matar? Vocês dois são incrivelmente talentosos, mas que pena, o cultivo de vocês é muito baixo. Primeiro dragão zombou. Ele tinha total confiança em si mesmo. Com 10 pessoas ao seu lado e também com eles criando uma formação de matriz, o bombardeio de ataques rasgaria Li Ming e Yan Weir em pedaços. Você realmente não tem senso de morte ou perigo. Vamos, iremos matar os dois primeiro. Eu assumirei toda a responsabilidade por isso. Eu posso garantir que o clã irá nos proteger a todo custo. O clã ancestral da Fenice só pode engolir suas objeções e nem é necessariamente verdade que eles encontrarão qualquer evidência. Assim, está certo, deixe Yan Weir viva. Não podemos desperdiçar a linhagem virgem em seu corpo. Já que vamos fazer isso, vamos todos aproveitar. Vamos tomar o primordial de Yan Weir antes de abatê-la. Desde os tempos antigos, dragões e fênix sempre se complementaram. A linhagem da fênix ancestral terá grandes benefícios para nós. Enquanto o primeiro dragão falava, ele até falava em tomar o primordial de Yan Weir sem qualquer emoção. Em face de uma beldade como Yan Weir, ele era realmente capaz de falar de uma maneira tão fria e indiferente, tomar o seu primordial sem nenhum desejo ou significado obsceno por trás dessa ideia. Tudo que ele tinha era uma fria intenção assassina. Aos seus olhos, o único valor de Yan Weir era sua virgindade e a força da sua linhagem. Quanto à sua beleza, isso não fazia sentido para ele. Para o primeiro dragão permanecer calmo em tal situação, isso foi realmente aterrorizante. Enquanto Yan Weir ouvia as palavras do primeiro dragão, embora ela geralmente fosse arrogante, ela ainda empalideceu. Li Ming também se assustou. Irmão aprendiz Sênior Lin. Yan Weir gritou alarmada. Este era um verdadeiro momento de vida ou morte. Li Ming deu um passo para trás e a lança-sangue de Fenice pulou em suas mãos. Seus olhos brilhavam como uma luz fria. Não se preocupe muito ainda. Há 100.000 demônios do reino místico aqui e eles ainda estão a dezenas de milhas de distância de nós, com um grande número de demônios do reino místico entre nós. Uma vez que eles iniciem sua grande batalha, eles irão certamente ferir alguns demônios do reino místico. Neste momento, uma guerra completa irá acontecer. E, além disso, outros também chegaram. Embora o primeiro dragão realmente pretendesse matá-los, Li Ming não estava com medo.
Nesta situação, se eles desconsiderassem qualquer preço para matá-los, então seria possível. Mas, o primeiro dragão ousaria matar todos os outros aqui. Enquanto Li Ming falava, 3 luzes vermelhas voaram do horizonte. Eles eram discípulos do clã do Qilin, do ramo do Qilin do Fogo. Assim que o primeiro dragão viu isso, sua expressão ficou muito mais sombria. A energia produzida pelo rei Azura cruzando sua tribulação demoníaca era grande demais. Se isso continuasse, mais e mais pessoas apareceriam. Quanto mais pessoas aparecessem, mais complexa a situação se tornaria. Droga tudo isso. O que faremos, irmão aprendiz sênior primeiro dragão? Devemos matar todos eles. Quando os discípulos do clã do dragão ancestral viram os 3 discípulos do clã do Qilin, também sentiram que as coisas haviam se complicado. Matar Li Ming e An Yu era ofender o clã ancestral da Fenice era algo com o qual eles ainda podiam suportar, mas se matassem todos que chegassem então eles realmente despertariam a ira de todos. Se eles realmente conseguissem ofender todos os outros 3 dos 4 clãs das bestas divinas, mesmo o clã do dragão ancestral não seria capaz de suportar essa pressão. A não ser que eles matassem todos